Eu já te falei isso uma vez, né? Quando você estava aqui, não sei se você vai lembrar, mas eu conheci o Sidney Carvalho, acho que uns 15 anos eu tinha. Você está com 50 exato, cravado? Quase lá. Quase lá, tá. Então a gente tem a diferença aí de 6 anos. Quando eu era mulher que estava começando a tocar, acho que uns 13, 14 anos, eu acho que com 15 ou 16 anos eu vi uma videoaula sua. Essa videoaula foi o quê? Foi MPO, né? Foi MPO. Que ano que foi, To cara? Head Tapping. Isso é uma boa pergunta. Eu não tenho a data precisa. Tinha chegado dos Estados Unidos nessa época. Você foi para os Estados Unidos com quantos anos? Fui para os Estados Unidos, eu tinha 25 anos 25. de idade. 24, 25 para 25 anos de idade. E voltei dos Estados Unidos e fui convidado para gravar essa videoaula. E era uma técnica que, na realidade, foi muito interessante. Essa técnica do tapping era uma coisa que eu estava desenvolvendo um pouco antes de ir para lá. Depois lá encontrei professores muito legais, um material muito legal que eu não conhecia. E eu estudei bastante a técnica lá. Mas de longe eu tinha interesse ou tocava só essa técnica. Digamos como o Stanley Jordan ou como o Marcinho Eiras, que é um virtuoso nessa técnica aqui no Brasil. Mas aqui nessa época o Marcinho já estava tocando essa Não, técnica? não sei, não lembro. Não conheci o Marcinho. Mas eu digo, tem pessoas que assim tocam exclusivamente nessa técnica. Sim. Quando eu fui convidado para gravar videoaula, eu falei, poxa, eu vou fazer de um assunto técnico que não tem ninguém fazendo. Eu achei interessante. Eles deram essa liberdade? Deram, assim, e eles gostaram da ideia, porque, poxa, nós não temos nenhuma videoaula de guitarra dessa técnica ou desse jeito de tocar. E aí, na realidade, eu aprendi a tocar muito melhor, porque eu falei, só que é o seguinte, eu quero 6 meses para gravar. Nossa, mas a gente pode gravar amanhã. Eu falei, não tenho pressa, eu quero 6 meses. Esses 6 meses eu repassei o material, eu estudei, em média, 4 horas por dia de tapping, para gravar a videoaula. Nossa, estava afiadaço. E hoje eu usufruo até hoje dessa técnica. Né? Não é uma técnica muito fácil, às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas você toca com bastante influência. Como é? Eu falei, é sentar e trabalhar. Mas eu aí gravei a videoaula. E aí as pessoas, foi muito interessante. Poxa, você toca só de tapping, quer dizer, você não toca tapping. Às vezes eu ia tocar, falou, mas você não tocou de tapping. Eu falei, não, mas espera aí, é só uma técnica. É porque você tornou meio que pai da criança. Exatamente. É muito interessante essa coisa de como as pessoas te veem. Como a videoaula vendeu bastante, fez um sucesso, acho que não tinha realmente nenhuma instrução nessa técnica. Nossa, muita gente comprou. Até hoje eu ouço com frequência. Nossa, eu tenho tua videoaula, eu comprei tua videoaula. Enfim, eu desde a época da tua videoaula até hoje eu tenho tua videoaula em VHS. É super legal, assim. Porque não era tap só com o dedo, você fazia não, faço com todos, com os 4 dedos, com os 4 dedos. E, na realidade, a videoaula me ajudou a desenvolver muito a técnica de tapping, mas em momento nenhum eu tive interesse em tocar só com essa técnica, porque é muito limitante. Para mim era, para o tipo de som que eu sempre quis fazer. Eu toco de palheta, toco guitarra com a mão, com a palheta. Era mais uma técnica, né, que eu estava desenvolvendo, que eu gostava, em especial por causa do som do ligado. Eu toco muito mais ligado, mesmo quando eu toco de palheta, meu som é muito mais ligado do que palhetado, não é? Do que atacado, e no sentido da técnica. E aí eu gostei do som da técnica, né? Essa coisa da técnica é interessante porque é um veículo, né? Por que você quer uma técnica? Para que você tire um som do teu instrumento, para que você tire um certo timbre e para que você se expresse. A técnica só vale quando tem expressão por detrás da técnica. Não estude a técnica por estudar, né? Eu quero fazer arpejo super rápido, ok. Mas aquela expressão do arpejo, aquele som que você tira do arpejo, você quer se expressar assim, aquilo tem expressão para você? Isso que é mais importante. Geralmente, o guitarrista começa a estudar pelo lado inverso. Ele começa a estudar a técnica, depois ele vê o que ele vai fazer com a técnica. Eu entendo que isso também tem valor, porque você tem que desenvolver as técnicas, mas seria interessante você ter uma referência e falar, puxa, deixa eu ver o som que eu gosto, daquele guitarrista, do outro, e que técnicas eles têm, porque se eu quero chegar naquele som, se eu quero chegar naquela expressão, eu preciso daquela técnica, ou pelo menos ir naquela direção, não é? Então, isso é muito importante. Então não adianta a pessoa falar, puxa, eu quero me expressar como o Jeff Beck. Então, você não precisa estudar arpejos rápidos, 1 milhão por hora, você não precisa estudar escalas muito velozes, não sou contra isso, não sou contra nada. Tudo pode ser bom na música. A música é livre, mas você não precisa. Se você quer se expressar como David Gilmour, como Jeff Beck, você precisa primeiro aprender a fazer bend, afinar a guitarra, ter um vibrato maravilhoso. É isso que você precisa aprender.
Né? Quer dizer, e aí vai por aí. Então, essa questão. E foi muito legal. Fiquei marcado como o cara do tapping, mas, mas hoje não mais. Não, mas eu também te conheci como o cara do tapping, né? Engraçado. Porque realmente rotulou porque o seu cartão de visita para a comunidade guitarrista ficou foi essa, né? perfeito, ficou aquilo. Uma técnica legal, eu usufruo da técnica até hoje. Ela agora vem com naturalidade para mim usar em determinados momentos. Mas música é muito mais que isso, né? Assim, enfim, a minha expressão está ligada a outras coisas também, é evidente. E é engraçado que eu lembro bem da MPO, cara. Eles fizeram um grande trabalho no Brasil por divulgação de material didático, né? Foi até que ano mais ou menos? Você tem essa curiosidade de saber? O quê? O trabalho da MPO? Então, eu estudei nos Estados Unidos, como te falei, lá no EMAI, 93, 94. Aí você gravou 2, 3 anos depois? Gravei uns 2 anos depois. Eu tinha 95, então. Provavelmente, isso. Por aí. Eu tinha 15, 16 anos, sabe? Exatamente, como você falou. Mas eu vou contar uma coisa interessante. Claro, quando eu fui para os Estados Unidos, foi muito bom a parte de música, o que eu aprendi de guitarra foi excelente. Você ficou no quê? 10 meses, né? Um ano. Tipo, né, com os intervalos, acho que dá isso, de aula mesmo. Né? Depois eu me formei e fiquei mais um ano na escola. Eu fiquei nos Estados Unidos e tinha acesso à escola, fui fazer outros cursos, estava tocando. Quando acabou a escola, eu não voltei para o Brasil. Eu continuei nos Estados Unidos, porque eu falei, não, já estou aqui, né, eu vou ficar e vou usufruir mais. Claro que a parte de guitarra eu aprendi muito, mas eu aprendi muito, muito, muito na parte de business, mas muito. Aprendi muito enxergando como os americanos fazem o trabalho deles, com o profissionalismo que eles fazem. Aprendi muito da maneira como eles lidam com o negócio. E a escola tinha um curso de music business que eu fui assim para dentro com tudo e aprendi muito também você fez observando. Esse curso na época? Fiz. Então aprendi muito, muito, muito nesse sentido e comecei a conviver com eles lá. Também a convivência ajuda muito e aprendendo e colando nas pessoas, né, que trabalhavam com isso. Lá dentro da escola que você vai conhecendo, e tinha o curso, eu fiz. E isso foi muito, muito legal. Aí eu voltei para o Brasil. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Brasil foi renovar o meu visto para os Estados Unidos. Porque eu estava assim, com um pé lá, um pé aqui. Eu falei, puxa, não sei, eu voltei para o Brasil porque tem família, você tem, né, as suas coisas no Brasil, mas eu falei, a primeira coisa, foi muito interessante, na primeira semana eu fui tirar o visto, renovar o visto, e renovei. Falei, bom, se não der certo, eu volto. Porque eu estava super adaptado lá, não estava trabalhando tempo integral com música,